Oi gente, eu sou a Flávia Goulart do blog All You Need Travel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês amam, que é saber dicas de como comprar passagens aéreas baratas. E eu super entendo, né, já que passagem aérea é um dos itens que a gente mais gasta durante a viagem, então é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, aproveita e se inscreve aqui no canal e já deixa um like aqui nesse vídeo que você já me ajuda muito. Primeiro eu quero começar dizendo que não existe milagre, não existe segredo escondido, não existe manual infalível, nenhuma regra que vai sempre acontecer ali certinho que a gente possa bater o martelo e também nenhum site buscador perfeito. E eu gosto de dizer isso porque muita gente me pergunta: Flávia, qual é o melhor site para encontrar passagem mais barata? E não existe um site, gente. O que existe é você saber pesquisar, você saber utilizar os sites buscadores, ter uma certa antecedência, monitorar os preços e ter um pouquinho de planejamento. Bom, vamos começar falando da precificação desses preços das passagens aéreas para você entender como é que funciona. Vocês já ouviram falar que no mesmo voo as pessoas pagaram valores diferentes, né? Um tá pagando um valor bem alto, outro tá pagando um valor mediano, um outro tá pagando um preço super promocional. E por que que isso acontece? Os preços se alteram de acordo com a lei da oferta e da procura, né? Então, se uma coisa está sendo muito procurada, o preço geralmente vai para cima. Se não tem tanta procura, o preço vai lá para baixo. Então, se você tem um destino em alta temporada, como por exemplo o Nordeste, aqui nas épocas de férias escolares, a Europa, no verão europeu, geralmente os preços vão estar mais altos. Isso acontece também não só em destinos de alta e baixa temporada, mas também em destinos que tem algum evento bem popular acontecendo, como por exemplo o Rock in Rio aqui no Rio. Quando a Rússia sediou a Copa do Mundo em 2018, também os preços aumentaram para lá. E a mesma coisa acontece num destino ali, num voo que não está chamando muita gente, né? A companhia entende que não está vendendo tanto, então ela pode abrir uma promoção, pode reduzir um pouquinho o preço para conseguir fazer a venda desses assentos. Então a companhia ela já tem uma ideia desses destinos que vão ser mais procurados e ela vai fazendo essa oscilação de preço, ela vai ajustando. Então ela vai colocar um valor que ela tem uma ideia. E se não está vendendo muito, ela baixa. Se está vendendo bastante, provavelmente ela vai subir um pouquinho esse preço. Então ela vai acompanhando esse comportamento. Agora, tem uma coisa interessante também. Não sei se vocês já ouviram falar uma coisinha que chama perecibilidade. E, gente, a gente quando pensa em algo perecível, a gente geralmente pensa em alimento, né? Porque é uma coisa que tem uma validade ali, que vence. E eu sempre gosto de falar do exemplo de quando você está no mercado e tem um produto para vencer, sempre tem aquele carinha ali com o microfone para botar uma etiqueta no seu produto, que você vai pagar mais barato nele do que normalmente você pagaria só porque a data está para vencer. Então, para o mercado é mais interessante vender aquele produto a um preço mais baixo do que ter prejuízo e não vendê-lo, né? A gente pode pensar nessa ideia também para as companhias aéreas, mas com alguns poréns. Então, por exemplo, se você imaginar, mas Flávia, um assento não tem validade. Tem sim a data que o voo sai, né? Então, a partir que o voo sai, a companhia não consegue mais vender. Então, os assentos vazios possivelmente seria um prejuízo, né? E aí muita gente acaba pensando nessa lógica e pensando, então eu vou deixar para comprar em cima da hora, porque se eu comprar com 3 dias ou 5 dias antes do voo sair, provavelmente os valores vão estar muito mais baixos. Porque sempre vai ter algum assento ali que a companhia aérea não conseguiu vender, né? Em casos mais específicos, não casos de lotação, de altíssima temporada. Mas isso também não é verdade. Por quê? Porque uns anos atrás, as companhias aéreas começaram a sofrer com o surgimento das companhias aéreas low cost, né? Com a questão de assentos mais baratos e oferecendo menos serviços, né? Você já sabe o que é a companhia low cost. Então elas entenderam que elas precisavam fazer alguma coisa. E elas começaram a mapear esse comportamento de busca e de compra dos consumidores para vários trechos, destinos, em épocas diferentes. E isso se chamou, né, como gerenciamento de receita, que é o Revenue Management em inglês. Então, tendo esses dados ali, desses hábitos de compra e de busca dos consumidores, elas conseguiam ajustar esse preço de acordo com o histórico, né, que elas já tinham, com a proximidade do voo, com questões de destinos em alta e baixa temporadas e ainda fazer cálculos para prever essa demanda, já que elas já tinham esse histórico, elas podem prever uma demanda futura. Ou seja, gente, quando você tem dados sobre o comportamento do consumidor, você geralmente consegue maximizar essa receita. E aí foi a saída para as companhias aéreas não falirem ou terem muito prejuízo com as companhias aéreas low cost. E na prática, como é que funciona esse gerenciamento de receita? Então, se ela tem os dados ali, vamos dizer que é um voo Rio para Maceió, sei lá, em altíssima temporada. Então, ela já sabe que janeiro é um mês de alta temporada, ela sabe que ela já pode começar a vender aquele voo
geralmente 1 ano, 11 meses antes que elas liberam o voo para venda, com um preço mais alto, porque elas sabem que vai ter procura. E aí, se por acaso elas acontecer ali com o passar dos meses, não estiver vendendo tanto quanto elas imaginavam ali com aquele histórico de dados que elas tinham, elas vão baixando o preço. Começou a vender mais, aumenta um pouquinho. E aí a explicação de por que num voo existe pessoas pagando preços diferentes, porque teve gente que pagou lá no início, que estava mais caro, que ela lançou o preço mais alto. E aí, por algum motivo, teve uma queda ali, aí outra pessoa comprou nesse momento, depois aumentou de novo, aí faltando um pouco tempo, aumentou de novo. Então, pessoas pagam preços diferentes por conta desse gerenciamento de receita. E aí, esse gerenciamento de receita ajuda como? Justamente nessa questão dos assentos que ficaram vazios, que porventura tenham ficado, ela já colocou um valor aqui mais alto. Então, essa pessoa que está pagando mais alto, ela está pagando o prejuízo que ela teria com esses assentos vazios. Quando um voo é colocado para venda, a companhia aérea ela já sabe o cálculo de quanto que ela precisa lucrar com aquele voo. Então ela vai colocando os valores ali para venda de acordo com os assentos, que aí também tem a questão de localidade dos assentos, tem os assentos comfort também, e essa oscilação dos preços ao longo aí dos meses que o voo está para venda. Uma outra coisa também que muita gente fala, e eu não acredito muito nisso, que são dias e horários melhores para comprar a passagem aérea. Quando eu falo isso, é o dia e hora da compra da passagem, porque eu acho que tem uma questão do dia da viagem, do dia que você vai comprar para viajar, mas só isso e para destinos nacionais. Eu não acredito que terças e quartas os voos são mais baratos, ou que depois das 19 horas os voos são mais baratos, ou que durante a madrugada eles são mais baratos. Geralmente, a justificativa para quem diz que para compra final de semana ou de madrugada seria mais barato porque não tem agências fazendo essa busca, ou até o volume de buscas é menor. E também, geralmente, muita gente fala que depois do horário comercial, durante a semana, é o melhor momento para conseguir, porque as agências que fizeram as reservas, geralmente aquelas reservas que não foram emitidas, caem depois do horário comercial, e aí a agência que conseguiu um preço bom durante o dia, que você não teve acesso, à noite você teria acesso a ele, porque a reserva feita pela agência caiu. Mas eu realmente acho que é mito, gente. Primeiro, que o número de reservas que as agências não emitem e que acabam caindo depois do horário comercial são pequenas para justificar uma regra, né, dessas que seria mais barato. Segundo, que também, como eu expliquei para vocês, a precificação das companhias aéreas não fica só nessa questão de gente que está procurando ali na hora. Ela não aumenta com a sua frequência, ela faz uma análise do gerenciamento de receita. Então, ela não tá, terça-feira não tem muita gente buscando, vamos baixar o preço. Não é assim com essa frequência que ela altera os valores, né? Então eu acho que isso é muito mito, até porque tem gente que gosta de vender, que existe um segredo, né? O segredo sempre vende, então se você diz que tem um segredo, que tem um horário específico, as pessoas acreditam, porque é óbvio que se você chegar pra mim e falar, Flávia, 19 horas de terça-feira é o melhor horário pra você comprar. É uma coisa fácil da gente realizar, da gente conseguir se comprometer com aquilo. Agora, se eu falar pra você, Flávia, você precisa de pesquisar, monitorar, precisa de um tempo, de planejamento, é muito mais trabalhoso. As pessoas gostam de milagres, né? A gente naturalmente não gosta de gastar energia. Então, o ser humano, quando ele se depara com uma coisa que, meu Deus, é assim, que é muito mais fácil, ela vai preferir aquilo. Mas a real não é assim que funciona. E só para comprovar isso, eu li uma pesquisa que fizeram em sites, buscadores de companhias aéreas, justamente para medir, né, essa diferença de preços durante a semana, que geralmente falam que terça e quarta são os dias mais baratos, madrugada e tal. E quando encontravam diferenças de valores, era de 7% só, o que não justificaria você afirmar que isso é de fato vantajoso. Agora, eu falei para vocês que tinha uma questão dos dias que eu sim acreditava. Mas não é o dia que você compra a passagem, é o dia que você viaja. E eu acredito para voos nacionais. Por quê? Porque se a gente pensar em final de semana, geralmente as pessoas viajam sexta e voltam no domingo. Então na sexta geralmente é o dia mais caro e domingo também, que é o dia da volta. Mas isso para viagens que são possíveis de serem feitas em finais de semana. Como dentro do Brasil, no máximo, um Buenos Aires, assim, mas geralmente destinos nacionais. Aí sim eu evito que você compre essa passagem para sexta e para domingo. Mas é uma coisa que às vezes não dá, porque as pessoas trabalham no horário de segunda a sexta e tudo mais. Então, se você conseguir ter uma flexibilidade, na sexta, ao invés de comprar depois das 18 horas, compra mais cedo. No domingo, de repente, volta mais cedo, porque os horários mais buscados são sexta de noite e domingo, final do dia, né? Agora, para viagens internacionais, eu não acredito nisso, gente. Até porque, geralmente, viagens internacionais, elas duram mais tempo,
Então os preços não são muito baseados nessa coisa de ir sexta e voltar no domingo. Agora vamos falar de um ponto bem essencial nessa questão dos preços de passagem, que é a antecedência ideal para a compra. E eu às vezes vejo pessoas falando, eu consegui preço muito mais barato em cima da hora, não fica só refém da antecedência. E cara, eu iniciei o vídeo dizendo que realmente não existe regra. Eu nunca posso dizer que seguindo isso tudo você vai conseguir sempre a passagem. A gente tem que pesquisar e olhar várias questões aí, vários fatores. Mas eu acho um pouco injusto falar para você sem ignorar a antecedência, porque a maioria das pessoas precisa de uma antecedência para programar suas férias e suas viagens. Então, é claro que você pode encontrar uma passagem mais barata com uma semana ou 2 de antecedência, como eu já expliquei para vocês a questão do gerenciamento de receita, mas quem é que consegue ter essa flexibilidade? São poucas as pessoas. Então, se você não tem flexibilidade para se arriscar assim, você tem que usar sim a antecedência. E aí, como eu falei para vocês também na questão do gerenciamento, as pessoas vão pagando preços diferentes ao longo da passagem desses meses ali que o voo está aberto para compra. Então, geralmente, quem compra nos primeiros meses de abertura ali, 1 ano, 11, 10 meses antes, geralmente ela não vai pagar o melhor preço. Não estou dizendo que ela vai pagar o mais caro, porque esse mais caro pode vir mais para frente. Mas a companhia ela vai começar com um preço que não é o mais barato, justamente para ela ir acompanhando e oscilando esses valores. Então eu não aconselho comprar de 1 ano, 10, 9 meses antes da viagem, nem mesmo para viagem internacional. Então se você esperar um pouquinho esse tempo passar, você tem a chance da companhia colocar um preço mais barato por algum motivo. Então eu gosto sempre de deixar esse tempinho passar. Então o que eu recomendo é não comprar assim que abrir e liberar os voos e nem deixar para cima da hora, como eu falei para vocês, se você é uma pessoa que não tem flexibilidade de, tô indo amanhã viajar. E eu já fiz várias pesquisas sobre isso. No meu curso online de passagens aéreas, eu mostro claramente ali na tela do meu computador essa variação de preços, tanto para voos nacionais quanto para voos internacionais de alguns destinos, para vocês entenderem como realmente se comporta. Um dos exemplos que eu dou é Rio-Maceió. Se você pega ali, nesse período aí que eu falei, bem antecedência, vai estar mais caro. Mas se vai chegando mais perto, o preço vai abaixando e depois ele vai subindo de novo conforme a antecedência. É bem claro, se você ficar brincando aí, pega ali um site, é melhor ver no site de companhia aérea. Vê ali, brinca, vai botando os meses passando, os dias passando, você vai ver essa oscilação bem clara. Mas também tem uma coisa que influencia nisso. Se o destino está em alta e baixa temporada. Se o destino estiver em alta temporada, um evento que vai chamar muito público, é melhor você olhar com mais antecedência ainda, tá? Não precisa entrar ali 12, 11, 10 meses antes, mas é ideal que você veja mais cedo do que você veria numa outra situação no destino. Para destinos nacionais em alta temporada, eu recomendo comprar de 2 a 3 meses antes da viagem, porque geralmente é onde você vai encontrar os melhores preços. Se ele estiver em baixa temporada, você consegue comprar com até 1 mês de antecedência, entre 2 e 1 mês ali antes do seu voo, você vai conseguir com certeza os melhores preços. Agora, se a viagem internacional para alta temporada, vê ali de 7 meses até 4 meses antes da viagem, que eu acho que é o ideal. Mas se for em baixa temporada, 2, 3 meses antes, você já consegue encontrar os melhores preços. Mas é sempre importante monitorar, gente. Esses meses de antecedência que eu falo, não é quando você vai começar a pesquisar. Não, se você decidiu hoje que você vai viajar, sei lá, daqui a uns meses, já começa a monitorar, né? Já começa a colocar um alerta ali, ver como é que tá se comportando esses preços. E aí, quando vamos dizer que seja um destino que eu acho que seja 3 meses antes, é o ideal. Quando chegar ali 3 meses da data do voo, você já fica mais focado ainda para ver se vai chegar um preço melhor, aí você já vai lá e passa o cartão. E monitorar o preço vai te ajudar a saber identificar uma promoção, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, as pessoas ficam, como vou comprar uma passagem barata? Mas você sabe quanto custa uma passagem barata para aquele destino? Para você saber identificar? Você sabe quanto custa mais ou menos uma viagem Rio-Santiago? Porque se você não souber, quando tiver um preço ali, você não sabe se é alto, se é barato. Porque isso influencia muito na sua decisão de compra. Então esse monitoramento de preço é a melhor coisa que você pode fazer. E aí para você monitorar, aí que entra as grandes estrelas aí para encontrar passagem aérea mais barata, que são os buscadores, né? E muita gente busca nos sites de buscadores, mas não tem ideia das ferramentas deles. Então, se você buscar ali as ferramentas, souber utilizar, elas vão te ajudar a encontrar os preços mais baratos, os dias que estão os mais baratos também, ou as opções também que estão mais baratas. Então, por exemplo, no Skyscanner, eu gosto muito dele, porque ele tem, não só ele, tem o Google Flights, o Kayak também tem,
que tem um mapa de preços. Então, ao invés de você escolher um dia de ida e um dia de volta, como muita gente faz essa busca e não é a melhor forma, você coloca lá o mês. Então, por exemplo, vamos dizer que você viaja em outubro, você queira ir na ida dia 10 e a volta dia 17, você coloca o mês, você abre o mês de outubro ao invés de colocar datas específicas, porque aí você consegue visualizar o mapa dos preços de cada dia no mês de outubro. Isso facilita porque de um dia para o outro você pode ter uma diferença grande de preço. Então, às vezes a gente fica focado em datas, mas de repente, ao invés de dia 10, você pode ir no dia 9, ao invés de voltar dia 17, você volta no dia 16, porque de um dia para o outro, às vezes pode estar metade do valor. Então, isso pode reduzir muito o seu gasto. Só usando isso, você já vai conseguir economizar muito, eu tenho certeza. Então, se você tiver essa flexibilidade aí de 1, 2 dias, de mudar os seus planos para pagar menos, eu acho que vale muito a pena. Uma outra ferramenta que o Skyscanner tem, que eu gosto muito, é um negócio chamado Qualquer Lugar, ou Everywhere em inglês. Você coloca na busca o seu aeroporto de origem e ao invés de escolher um destino, você escolhe a opção Qualquer Lugar. E por que é legal isso? Isso é bom para quando você não sabe para onde você quer viajar, você está meio que aberto, sabendo que você quer economizar. Então assim ele vai te mostrar vários países e dentro de cada país ele vai te dizer as cidades que estão mais baratas. Então você pode fazer a sua escolha de destino a partir disso. Mas uma outra coisa legal dessa funcionalidade também é que, por exemplo, se você for fazer um mochilão na Europa ou uma viagem com mais de um destino, por exemplo, na Ásia, se a sua viagem tiver mais de um destino, por exemplo, você colocando qualquer lugar, você pode optar ali de ver os países que estão mais baratos. Então, vamos dizer que você escolheu 5 países na Europa para fazer essa viagem. Você olha desses 5, qual que tem o preço mais barato na data que você está querendo ir. E aí você opta por entrar por esse país, porque você vai economizar nessa passagem aí Brasil-destino, que é a coisa mais cara. Tem uns aplicativos também que são bem legais, porque eles ficam caçando ali as promoções para vários destinos em vários períodos. Aí você acaba não escolhendo muito a data de ida e da volta, você tem que ir meio com o flow ali da promoção, mas vale muito a pena, porque às vezes aparecem preços muito baixos para vários destinos do mundo, em várias épocas. Eles são passagens imperdíveis e os melhores destinos. Mas aí eu aproveito para dar uma dica, que se aparecer uma passagem muito barata, compra na hora, porque elas geralmente acabam rapidinho. Uma outra opção também para economizar são aqueles sites como 1, 2, 3 milha e Maxi Milhas, onde você compra a passagem que você vai emitir com a milha dos outros, né? Eu já gravei um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui no card, explicando se é confiável, como é que funciona isso, quais são os cuidados que você tem que ter, mas eles são sim formas de você encontrar passagens mais baratas. A maioria dos buscadores hoje já tem colocado eles na busca, né? Mas se por acaso você pesquisar e não aparecer essas opções, depois também faz a sua busca nesses outros sites. Eu gosto de dizer também que é sempre importante a gente pesquisar em várias fontes, né? Não fique só preso a um site, pesquise em várias fontes. E por último, uma das funcionalidades mais legais que eu até já comentei nesse vídeo é você colocar os alertas. Geralmente os grandes buscadores aí têm essa opção. Então se você definir algumas datas ali para essa busca, já coloca o alerta, porque toda vez que houver uma movimentação desses valores naquele trecho que você está buscando, tanto para mais ou quanto para menos, você vai receber um e-mail. E aí é legal que vai acompanhando. Às vezes, alguns sites eles até te mandam uma reguinha dizendo se aquele preço está baixo para o padrão ou não. Então é bem legal, te ajuda naquele processo de monitoramento ali e de entender se aquele preço está barato, se não está, para você poder bater o martelo. Bom, gente, é isso. Eu tenho certeza que se vocês respeitaram todas essas coisinhas que eu listei aqui pra vocês no vídeo, vocês vão conseguir economizar muito nas próximas passagens que vocês comprarem. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu gravei um curso online, ele é 100% online, você pode assistir quantas vezes quiser as aulas, ensinando sobre passagens aéreas. Então eu mostro todas as técnicas, estratégias, tudo que eu falei aqui eu mostro passo a passo na tela do meu computador. É o curso Passagens Aéreas Sem Mistérios, com todos os detalhes. Ele tem um valor super acessível, eu tenho certeza que já na primeira compra da passagem vocês já vão economizar com o valor do curso. Eu vou colocar o link aqui para você se inscrever aqui no box de descrição. Eu vou ficar muito feliz se você for meu aluno, mas se você tiver qualquer dúvida também sobre o vídeo de hoje, sobre as coisas que eu contei aqui, é só colocar nos comentários. Aproveita e também me conta lá nos comentários como é que você faz para encontrar passagens, se você tem alguma dica extra também, que aí acaba que ajuda as pessoas também.
É isso, aproveita e se inscreve aqui nesse canal, porque vão ter muito mais vídeos sobre passagens aéreas e outras dicas para economizar em viagem. Também dá um like aqui e ativa o sininho que você me ajuda bastante. E se quiser me acompanhar diariamente, eu tô lá no Instagram, no allneedstravel.br, e no Tô Indo Viajar Sozinha. Eu vejo vocês também aqui na semana que vem. Um beijo!